Mas eu vou dizer para você que, estatisticamente, o dinheiro está na manutenção básica. De cada 10 serviços que entram na sua assistência, 7 são trocas de peça. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para você, meu amigo, que dedica o seu tempo, que quer aprender a manutenção de celulares ou que já está fazendo manutenção de celulares. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quais as habilidades, investimento e tempo um técnico nível básico precisa para faturar R$ 10.000 por mês com manutenção de celulares. O meu nome é Caio Souza, sou técnico e especialista em administração de oficinas de reparo de celulares e esse é o episódio 20 da série do 0 a 10 mil em 90. Eu vou dizer para quem é e para quem não é esse vídeo. Esse vídeo ele é para aspirantes a técnico em celular, ou seja, para aquele cara que está querendo entrar na área, que está querendo viver de manutenção de celular, para aquela pessoa que quer largar um emprego comum e quer viver o sonho de ser um empreendedor, de trabalhar para si mesmo, ou também para aquela pessoa que quer fazer uma renda extra com manutenção de celulares, que também é um ótimo ramo para isso. E para quem já começou no ramo, esse vídeo também é para quem já começou no ramo, mas para quem está com dificuldade de captação de clientes, para aquela pessoa que não entende direito como funciona a dinâmica do universo de manutenção de celulares, captação de clientes, como funciona discriminação de serviços, como funciona a engrenagem que movimenta o técnico a chegar a faturar os R$ 10.000 por mês e a partir daí disparar no faturamento e transformar a oficina de reparo de celulares numa máquina de vendas. Então, para quem não é esse vídeo, Caio? Esse vídeo não é para os técnicos que já faturam R$ 10.000 ou mais por mês, porque esse pessoal já tem o conhecimento necessário para poder alcançar esse patamar. E também não é para aquela pessoa que quer consertar celular, quebrou o próprio celular, ela vai lá e conserta. Não tem conhecimento aqui para essa pessoa. Esse vídeo ele é para essa pessoa que está querendo viver de manutenção de celular e que quer profissionalizar a profissão e viver dentro desse universo, ok? Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é ser um técnico em manutenção de celulares. Para quem não sabe, para quem está chegando, para quem tem aquela curiosidade em saber como funciona esse universo, manutenção de celulares basicamente é aquele cara que quando a pessoa tem um problema com o celular, ele está lá para resolver. Quebrou uma tela, quem você procura? O técnico em celulares. Parou de carregar, técnico em celulares. Software travando, técnico em celulares. Então, o técnico em celulares é aquele cara que trabalha ou em home office, ou seja, trabalha de casa, ou aquela pessoa que tem uma loja instituída que trabalha com manutenção e venda de acessórios também. Então, como é dividida essa carreira? Porque esse é o técnico. Sou técnico em celulares, mas o que eu faço? Assim como a medicina tem diversas vertentes, assim como a medicina ela tem diversos ramos, a manutenção em celulares também. Medicina não tem lá cardiologista, neurologista, proctologista e outras especialidades. Então, a manutenção de celulares também. E ela tem 3 grandes grupos de manutenção. E esses grupos depois eles se desdobram em outros subgrupos. Mas os 3 grupos grandes da manutenção de celulares é o básico, tá? Que é a manutenção de troca de peças. Você tem o software, manutenção de software, que é a manutenção que faz a parte do Android ou a parte do iOS, é a parte da programação do aparelho, é aquilo que a gente xinga, não é aquilo que a gente chuta. E tem o avançado, que é a parte de reparo de placas, recuperação de telas, que a gente mexe no hardware do aparelho, ou seja, aquilo que quando a gente está com raiva, a gente joga na parede, a gente chuta, chama de lagartixa e depois diz que ama, porque ninguém mais hoje em dia vive sem celular, né? Então é isso. Basicamente são divididos em 3 grandes grupos a manutenção de celulares. E por que a manutenção de celulares é um ramo tão promissor? Olha, eu estava dando uma olhada aqui numa pesquisa da Anatel. Eu não vou falar em números absolutos nem exatos, porque isso muda o tempo todo e porque meu cérebro não é uma máquina de guardar dados. Mas eu vou falar aqui que tem mais de 420 milhões de celulares hoje em atividade no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Anatel. E de acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2020,
o número de habitantes no Brasil era de 213 milhões. Se a gente fizer um cálculo básico aqui, se a gente multiplicar 213 por 2, vai dar 426 milhões de habitantes que tem no Brasil. Ou seja, se você tem 420 milhões de celulares em atividades, de acordo com a pesquisa da Anatel, significa que hoje nós temos quase 2 celulares para cada habitante. Só que a gente está falando aqui de números totais de habitantes. A gente está falando aqui de bebezinho que ainda não sabe mexer no celular, de velhinho que não tem, de criança que ainda não tem idade para mexer ou os pais não deixam. Então a gente tem aqui uma gama gigante de aparelhos celulares. E todos esses aparelhos eles dão muitos problemas. Eu desafio você mesmo a pensar, a buscar na memória, se você não mexe com o celular ainda, mas a buscar na sua memória se você já não teve algum problema com o celular, se o celular já não causou algum problema para você. Então, isso acontece com todo mundo. Agora você imagina, 400 milhões de celulares no Brasil hoje. Será que sobra um pedacinho de uma fatia desse mercado gigante para você? Eu acho que sobra. E por que é tão promissor esse ramo, não só em matéria de volume de serviço, mas também em matéria de lucratividade e ganho? Porque a manutenção de celulares ela é também altamente lucrativa, tanto para a parte de prestação de serviços quanto para a parte de venda de acessórios. A manutenção de celulares ela dá em média 60% de lucro. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores lucros que tem no mercado, tirando o mercado de educação. Esse mercado ele realmente é um mercado muito, muito mais promissor. Mas dentro da prestação de serviços ordinária que nós temos aí na rua, ordinário que eu digo não é no sentido pejorativo, tá, pessoal? Ordinário que eu digo é no sentido de ser comum. Dentro dos serviços comuns, ela é o que dá uma margem de lucro mais atrativa. E é uma profissão que exige um investimento muito básico e ela também é uma profissão que tem um tempo de retorno muito grande. Se você for comparar, por exemplo, o que você investe para poder fazer manutenção de celulares com o que você investe para fazer um café de esquina, você vai ver a diferença. Hoje, você com 5 mil reais, você monta uma loja de manutenção de celulares básica, bem básica, mas monta com 5 mil reais. Se você for botar uma cafeteria e você trabalha sozinho, se você for montar uma cafeteria, você vai precisar de no mínimo 50 mil reais. E você vai ter que contratar funcionário. E você vai ter que repor estoque toda hora. Trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, feriado. Todo dia que você, se você quiser ter algum retorno. E o tempo de retorno é gigante. Porque você imagina quantos cafezinhos você precisa vender para faturar 50 mil reais. Agora, quando você faz manutenção de celular, uma manutenção em média, preço cheio, tá? Com o valor do serviço, com o custo do serviço, é de 250 reais. É o preço médio de uma assistência técnica, de uma oficina de reparo de celulares de bairro. Então, se você investe 5 mil reais e você está ganhando 100 reais em cada manutenção, você vai precisar aí, vamos fazer aqui de 50 celulares para tirar 5 mil reais, se você tira 100 reais em cada manutenção. São 50 celulares. Se você faz 2 celulares por dia, é um mês de serviço você tira esse dinheiro. Então o retorno dele é brutal, a margem de lucro é brutal, e não é difícil você trabalhar com isso. Então, por isso que o mercado de manutenção de celulares é tão atrativo. Ele faz tão bem para quem entra nessa profissão. Aí muita gente, isso aqui eu vou falar um pouco para quem já é um técnico, já está no ramo, tá? Muita gente tem preconceito com a manutenção básica. Os técnicos que estudam muito, os técnicos que têm muita experiência, que se dedicam, que investem tempo e muito dinheiro em equipamento, eles têm um certo preconceito com quem faz a manutenção básica. Mas eu vou dizer para você que, estatisticamente, o dinheiro está na manutenção básica. Porque de cada 10 serviços que entram na sua assistência, 7 são trocas de peça. 70% dos serviços a pessoa chega lá com uma tela quebrada, uma bateria ruim, um celular que não carrega, um celular que não sai som. E geralmente esses defeitos eles são resolvidos com simples trocas de peças. Então a manutenção básica é onde está o ouro. Ah, Caio, poxa, então por que todo mundo faz manutenção avançada? Muita gente tem o mito de que a manutenção avançada vai trazer mais clientes.
Muita gente tem o mito que a manutenção avançada vai aumentar a lucratividade. De certa forma, sim. Só que a gente não pode considerar a lucratividade só falando do que o serviço rende de lucro naquele momento imediato. Porque para o cara chegar ao ponto de ser um técnico avançado em celulares, ele dedicou muito tempo, muito dinheiro e levou muito prejuízo para poder chegar a um nível de comercializar essa técnica. De chegar um celular na loja dele e ele resolver grande parte dos problemas. Então, a relação do que você investe para o que você ganha depois é muito menos compensatória do que quando você faz a manutenção básica. Poxa, Caio, mas a manutenção básica tem muita concorrência. Claro que tem concorrência, mas tudo na vida tem concorrência. O que não tem concorrência? Se você for pegar aí jornalista, youtuber, olha só os youtubers como tem concorrência. Qualquer profissão, medicina, direito, supermercado, loja de sapato, pensa em tudo que tem, todas as profissões que tem, farmácia. Então tudo tem muita concorrência. Se você for parar para pensar em concorrência, se você for trabalhar de carteira assinada, se você já trabalha de carteira assinada, tem concorrência. Não é verdade? Tem sempre um funcionário querendo puxar o teu tapete, querendo uma promoção que você quer. Quando você vai se candidatar a uma vaga de trabalho, tem 300 pessoas lá, muitas delas 10 vezes mais qualificadas que você. Igual uma vez eu vi uma reportagem do cara para trabalhar aqui no Rio, na Conlurb, na empresa que faz a coleta de lixo, tá? De resíduos de lixo, que trabalha na limpeza urbana da cidade. Tinha advogado querendo fazer na fila, e a fila era quilométrica. Então, tudo na vida tem concorrência. Se você for se preocupar com a concorrência, você não faz nada. Então, tem muita demanda, tem muito mercado. É uma profissão com baixo investimento, alto lucro e retorno muito rápido. Ah, Caio, são só flores. Não, claro que não. Tem as dificuldades. Você tem que se dedicar. Você tem que dedicar tempo. Você vai ter problemas, como em qualquer outra profissão. Tanto de carteira assinada, quanto você trabalhando para você mesmo. Mas se você for fazer um comparativo entre as dificuldades que você tem em outras profissões, é uma profissão, é uma carreira maravilhosa de se seguir. Então, como a manutenção básica consegue gerar o faturamento de 10 mil reais por mês? A manutenção básica consegue gerar o faturamento de 10 mil reais por mês porque, como eu disse anteriormente, 7 entre 10 serviços estão na manutenção básica. A manutenção básica é aquilo que mais dá dinheiro em matéria de volume, porque tem muita gente deixando o celular cair. Nesse exato momento que a gente está falando. Tem uma pesquisa de uma seguradora norte-americana chamada Square Trade, que fala que 5.761 telas de celulares quebravam por hora nos Estados Unidos no ano de 2018. Se a gente for fazer os cálculos que eu já fiz, né, dá 1.6 telas por segundo. Se eu falei com você agora, se eu demorei 1 minuto para falar com você aqui agora, significa que 120 telas de telefone mais ou menos quebraram. 120 telas, só enquanto eu citei essa pesquisa para você. Então, tem muito mercado. Então, e isso a gente está falando só de tela. Isso a gente está falando de 2018. Isso a gente está falando de dados que só uma pesquisadora norte-americana citou. É gigante. Agora, você tem que aprender a trazer esses clientes para o seu negócio. E é para isso que eu estou aqui. Então, você pode até tentar fazer a manutenção básica, ir para o técnico que está com a gente aqui, que está faturando menos de 10k por mês, que está com dificuldade de arrumar cliente, que pensa em ir para avançado. Como você vai para avançado se você não está faturando nem 10k por mês? Porque 10k é faturamento de oficina de celulares, de reparo de celulares básica. 10k equivale a mais ou menos 2 celulares por dia de manutenção, com uma média, claro, de R$250 de conserto. Se você vender acessórios, você vai ter aí muito. Você pode às vezes fazer, dependendo do volume de venda de acessórios, até um celular por dia, você fatura 10k por mês. Mas aí muita gente fala, poxa, mas não está entrando cliente na minha loja, acho que o problema sou eu. Eu conserto pouco, eu faço poucos celulares, eu tenho pouco retorno do que eu faço porque eu faço pouco. Eu só sei trocar tela, bateria, conectorzinho de carga. Então o problema está comigo. Não. Talvez o problema esteja com você, mas não na parte técnica. Talvez o problema seja a capacidade de trazer clientes para a loja, a capacidade de reter clientes, a capacidade de fazer uma experiência, com que o cliente tenha uma experiência de compra e de prestação de serviço satisfatória na tua loja,
que o leve a voltar e leve ele a indicar outros clientes para consumir no seu negócio. Então, iniciar pelo avançado não é a resposta dos seus problemas. Muito pelo contrário, pode ser a chave para abrir a porta de outros problemas. O ideal é fazer o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito e depois galgar os próximos degraus da escada. Então, Caio, beleza. Poxa, você falou legal aí, esse negócio aí, tem muita demanda, muita procura, mas por onde eu começo? Primeiramente, como começar para ser um técnico nível básico? Pelo básico. Ah, Caio, poxa, tá me fazendo de otário nessa live, né? Não, não é isso, peraí. Para você ser um técnico nível básico, você precisa ter as ferramentas básicas, ter um local de trabalho e iniciar devagar, começando um cliente, 2 clientes. Faz com toda a calma do mundo o celular, não se preocupa em perder tempo fazendo, para você entender direito como funciona, pegar a mão, porque o celular é muito pequeno, então você precisa ter muita habilidade manual e habilidade visual também. Então não é igual você, por exemplo, trocar o pneu de um carro. Você aprende, mas você faz muita força. No celular, força é uma coisa que você tem que esquecer. Então você tem que pegar a mão. Para você ser um técnico nível básico, a primeira coisa que você faz é pegar as habilidades para poder ser um técnico nível básico. Então quais são os serviços que vão englobar esse nível básico? Primeiramente, troca de tela, tá? Você vai precisar aprender a trocar telas como ninguém, fazer muito bem feita a troca de telas. Tanto a parte de você fazer a troca em si, a remoção de uma tela, a colocação de outra, quanto o acabamento. Cola, saber fazer o trabalho de forma que o celular volte para a mão do cliente da mesma forma que chegou na sua mão. Claro que sem o defeito, mas com a carcaça tudo inteirinha, porque a gente vê muita gente no mercado fazendo o básico mal feito. Talvez seja até isso que também expulse os clientes do negócio dela, né? Uma segunda atividade que é muito procurada no ramo de manutenção de celulares básica é a troca de conector de carga. A troca de conector de carga consiste em existe uma entrada onde você pluga o cabo e o celular carrega. Hoje também tem os carregamentos via NFC, que também é uma peça que você substitui, também engloba a manutenção básica de celulares. Então hoje em dia, 90% dos celulares eles têm uma peça embaixo que se chama subplaca de carga. É muito simples, você abre o telefone, só desconecta os cabos, tira essa peça, bota uma outra e o celular carrega. Então, e a margem de lucro pode chegar a 100%, 150%, até 300%, dependendo do tipo de celular que você faz essa troca. Então você tem tela e conector de carga. E você tem a troca da bateria. O celular chega lá, meu celular está descarregando muito rápido. Você vai lá, analisa o consumo e troca a bateria se o celular tiver com consumo normal. O que isso significa? Significa que você fez uma manutenção que durou em média 20 minutos a meia hora e que você faturou aí 70, 80, 90, 150 até 300 reais também. Se você pegar um iPhone 11, por exemplo, você vai cobrar aí 700 reais para fazer um iPhone 13, desculpa. Você vai cobrar aí 700 reais para fazer uma bateria. Eu não cobro menos do que isso. E a bateria custa 350 reais, uma bateria top. Aí você ganhou aí 350 reais e você teve aí meia hora, 40 minutos de serviço. Isso trabalhando com calma, quando você não é experiente. Se você for experiente, esse tempo ele diminui para 20 minutos até. Claro que você vai deixar o celular testando o consumo, mas você basicamente demorou para fazer a manutenção em si 20 minutos. Então, a manutenção básica basicamente é isso aí. É você trocar peça. O seu cliente chega lá com um telefone com o alto-falante chiando. 90% das vezes é o alto-falante. Você vai lá, tira o alto-falante, bota um outro, acabou o problema. Ah, Vibracol, o telefone não vibra, está com problema de vibração. É o Vibracol, você troca, é uma peça que você troca. Então a maioria das peças do celular elas são trocadas. Quando você aprende a fazer esse serviço bem feito, é muito simples chegar aos 10 mil reais por mês. É o que eu estou falando. 2 celulares, talvez 3 por dia, um faturamento de 400 reais por dia, mais ou menos, você trabalhando de segunda a sábado, você consegue faturar os 10 mil reais por mês com manutenção básica. E você tem que aprender a trazer os clientes para o seu negócio. E quando chegar, você dá um bom atendimento.
Então, quanto tempo você demora mais ou menos para se tornar um técnico nível básico? Um técnico nível básico ele se forma para aprender a fazer o serviço de forma básica também, inicial. Você demora mais ou menos aí 30 dias treinando todo dia, umas 5 horas por dia. 30 dias aproximadamente. Treinando abertura, fechamento de celular, você treinando troca de tela, remoção de tela, você entendendo como funciona a dinâmica do celular. Você vai ficar bom em 30 dias? Vai depender muito das suas habilidades e vai depender da sua dedicação. O que eu posso garantir é que se você trabalhar 5 horas por dia treinando manutenção de celular em 30 dias, você já está apto a pelo menos fazer algumas substituições de telas, conectores de carga. E se você nesse meio tempo começar a pegar o celular de um parente, o celular de um amigo, aquele celular de gaveta que ninguém quer mais, cara, faça essa manutenção para você, cobra só o preço da peça. E você tem menos responsabilidade, menos pressão na tua cabeça. A pessoa também não te cobra tempo, você pode fazer com calma o serviço. Então é mais ou menos assim que você vai começar. Então em 30 dias você já começa a ganhar um dinheiro. Já dá para começar já a ver a cor do dinheiro com 30 dias. Qual profissão te dá um retorno em 30 dias do absoluto zero? Direito, 5 anos de faculdade. Medicina, 8 anos de faculdade. A curva de aprendizado para você ser um médico é de 30 anos. Quando você vira aquele médico top mesmo, é de 20 anos de carreira para você ser um médico considerado um especialista. Qual a profissão hoje? Se você for montar um restaurante, olha o tamanho do investimento para você montar um restaurante. Então, 30 dias. Se você trabalhar de casa, com R$1.000 você compra os primeiros equipamentos da sua bancada para você começar a fazer a manutenção básica. Dá para você fazer toda a manutenção básica com R$1.000 de equipamento. Para você fazer o diagnóstico do celular e para você fazer as trocas de peça. R$1.000. Se você ganha R$100 por aparelho em média, você conserta 10 aparelhos, você tirou seu investimento. E você pode fazer numa mesinha da sua casa, na mesa da cozinha, na mesa do seu quarto. Não tem errada. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer uma pesquisa pela internet. Hoje o que mais tem são canais de YouTube. Aqui mesmo você está me vendo, falando para você sobre isso por um canal na internet. Então, para você começar é muito fácil e muito barato. Mas, Caio, beleza, para começar é fácil, é barato, você já falou para mim já sobre tudo que eu tenho que fazer, sobre os tipos de serviço. Onde eu vou aprender a consertar esse raio desse celular? Existem duas formas de você aprender. Você pode aprender do jeito certo ou você pode aprender do jeito custoso, o jeito que vai custar para você dinheiro, prejuízo. O jeito certo é você fazer um curso. Mas não é qualquer curso, não. O curso ele tem que ensinar você a não só consertar o celular em si. Peraí, eu vou desmontar o celular. Não. O curso ele tem que passar para vocês experiências que o instrutor ele adquiriu ao longo da carreira dele. Porque o cara que ensina você só a consertar, faz isso aqui, você aprende a fazer, ele te dispensa, ele não está te ensinando. Porque são as experiências que fazem o curso ter valor. São as experiências que fazem o curso valer para você o seu investimento de tempo e de dinheiro. Porque se você for pegar alguém, um tutorial e fazer, o cara não vai te ensinar os pulos do gato. Ele vai mostrar para você ali, solda aqui, protege aqui, tira aqui, tantos graus na separadora e acabou. Mas dentro da manutenção de celulares de qualidade, existem pequenos detalhes que fazem grande diferença no fechamento do serviço. Tanto para dano colateral, que é aquele dano que você está consertando uma coisa e danifica a outra, acontece muito em celular, principalmente no início. Tanto quanto também para tempo e qualidade do serviço e durabilidade, para você poder dar uma garantia para o cliente e o cliente não ficar voltando na sua oficina de reparo de celulares o tempo todo. Então você tem que fazer um curso que o instrutor ele tem essa visão. Ele tem a visão de qualidade do serviço. Ele tem a visão que queira passar para você ter excelência na prestação do seu serviço. Porque afinal de contas, no final de tudo, o cliente ele só quer o aparelho dele funcionando e ele não quer mais voltar na tua loja.
Ele quer continuar a vida dele, seguir a vida dele, e você tem que proporcionar isso para o seu cliente. Então o curso ele tem que ter qualidade, ele tem que transmitir as experiências que a pessoa adquiriu ao longo da sua vida como profissional de manutenção de celulares. E tem o segundo modo, que é o que eu falei, dos tutoriais. Você pode aprender também autodidata. E existe muita gente que é autodidata. Só que essa galera tá batendo cabeça. Existem as exceções? Os caras que se dão bem sendo autodidatas? Claro que existe. Mas a maioria bate cabeça, a maioria toma prejuízo. E até desses que são autodidatas, eles também deixam dinheiro na mesa. Porque eles não aprenderam da forma correta. Tem pontos cegos que eles não enxergam. Porque eles não detêm a técnica, porque eles não têm a vivência, eles não conversaram com alguém que já está no campo de batalha, que já está jogando o jogo há anos. Então eles ficam limitados, eles começam a fazer o conserto de celular, ter problema, aí diminui a gama de celulares que consertam, não sabe atender o cliente, não sabe reter, não sabe trazer. O que isso acontece? O que isso faz com a pessoa? Ela chega num patamar e ela fica nesse patamar. Ela não evolui, ela não cresce. Então, você também pode fazer o que a gente chama no nosso meio de TechTube. Você pode ser um técnico de YouTube, mas as chances são de que a coisa não vai dar muito certo para você, que você não vai chegar aos 10k de faturamento por mês. Então, de qualquer forma que você faça, dá dinheiro. Mas tem a forma mais fácil e tem a forma mais difícil. Tem a forma com método e tem a forma bumba meu boi, que é a forma que vai te trazer muito aborrecimento antes de começar a dar certo. E depois do curso, cara, como é que eu vou fazer? Depois do curso, você vai pegar um monte de carcaça, você vai começar a treinar, sem parar. Ah, Caio, poxa, mas eu já desmontei e montei o mesmo aparelho 10 vezes, então desmonta 20, desmonta 30. No meu negócio, os meus técnicos, eu faço a primeira semana deles de trabalho, eles não mexem num celular de cliente. É desmontando, eu nem explico para eles base de nada. Eu pego 10, 20 celulares, dou na mão deles e falo assim, monta e desmonta essas carcaças aí. Ah, Caio, mas só para o almoço, vai almoçar, volta, monta e desmonta. E ele fica lá montando, desmontando. Depois da primeira semana eu falo, agora vamos trocar uma tela. Pego uma tela de telefone simples, dou para ele, o cara voa. Por quê? Porque a manutenção básica de celulares é mais prática do que técnica. Então, se você aprende a fazer mecanicamente, se você aprende a olhar e entender como funciona o celular, onde estão os flex, se você pega a mão, fica com a mão leve, tranquila, aprende a destravar um celular sem forçar, aprende a desmontar sem danificar uma carcaça, aprende a soltar uma tela sem quebrar a tela, você já está fazendo a manutenção básica com excelência, porque é tudo encaixe e desencaixe. Então, depois do curso, tem que treinar. Treina muito, treina sem parar. Faz de tudo que você puder. Pega celular do vizinho, pega a carcaça, compra a carcaça no OLX, tem muita gente vendendo. Vai nas oficinas de reparo de celulares da sua cidade ou do seu bairro. Pega lá, compra e começa a fazer manutenção. Fica em casa treinando. E você consegue comprar até por R$ 20 essas carcaças e você consegue ficar treinando, fazendo o serviço. E o básico você pega no curso. A noção do que é um vibracol, do que é um alto-falante. Saber fazer diagnóstico para detectar corretamente o defeito. Então isso tudo você aprende no curso. E a técnica você aprende montando e desmontando. E o patamar de ganho? O patamar de ganho são R$ 10.000 por mês que você consegue ganhar com manutenção de celulares fácil. Sabendo trabalhar, sabendo trazer cliente. Mas esse é o patamar de ganho. Tempo hábil para isso, normalmente uma pessoa demora 90 dias para começar a ter esse faturamento. E isso se dedicando muito, tá? Como eu falei, 5 horas por dia pelo menos. Ah, Caio, poxa, mas eu tenho trabalho, eu preciso trabalhar, eu tenho família, eu tenho filho. Como? Chega em casa, conversa com a dona patroa, conversa com as crianças e fala, olha, eu tô com um projeto e esse projeto vai exigir que eu chegue em casa e vá sentar naquela mesa ali, ó, tá vendo aqueles equipamentos? Eu vou ficar com eles ali, eles vão ser minha família durante 30 dias para eu poder ficar craque na manutenção de celulares, para eu poder dar uma vida melhor para vocês. Então, isso é o patamar de ganho e o tempo hábil que você vai ter para você poder começar a ver a cor do dinheiro com a manutenção de celulares.
Funcionários. No início, enquanto você estiver pegando seus 2 celulares, 3 celulares, vendendo aí, se for loja física, vendendo um conector de carga, ou desculpa, vendendo um carregador, vendendo uma capinha, você consegue trabalhar sozinho ou sozinha, não tem problema. Só que depois que você começar a engrenar, se você fizer um bom serviço, se você tiver um bom atendimento, os clientes vão começar a aparecer. Aí você talvez precise de uma pessoa na área de vendas, que você vai subdividir área técnica e área de vendas. Você vai precisar de um vendedor, vendendo o seu serviço e vendendo seus produtos. Então, mas isso é uma coisa que é natural de um negócio que cresce. E naturalmente você vai precisar sim. Principalmente se você quiser depois passar dos 10 mil reais por mês. Caio, mas isso é uma fórmula? Toda vez que você treinar 7 horas por dia, toda vez que você pegar os bizus na internet, que você fizer o seu serviço direito, vai dar certo? As chances são que sim. A probabilidade, todas as variáveis que falam de viabilidade do negócio, que é margem, escala e recorrência, todas essas viabilidades, tudo isso aí conspira a favor. Agora, existem algumas nuances, algumas diferenças que podem fazer afetar o prazo e a velocidade que você alcança esse objetivo. Por exemplo, se você mora muito afastado de algum centro urbano, se você mora muito afastado de um centro urbano, as chances são de que você demore mais para engrenar o seu negócio. Ou talvez até que você tenha que montar o seu negócio perto de um centro urbano. Se você tem dificuldades para poder vender o seu produto ou serviço, se você não tem essas habilidades, pode ser que demore um pouco mais, porque a manutenção de celulares, ela não é só você fazer bem a prestação de serviço, é você apresentar bem o seu serviço para o seu cliente. Você não pode só ser um bom profissional, você tem que parecer ser um bom profissional. Então, isso faz muita diferença. Se você não tem essa habilidade a princípio, você vai ter um pouco de dificuldade para fechar serviço. Outra variável de mercado é quando você está trabalhando em home office, ou seja, trabalhando em casa. Você optou por trabalhar em casa ou por trabalhar tendo uma renda extra também em casa. Ou uma loja também, depois que você sai do seu serviço e abre a loja. Se você trabalha dessa forma, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade na área de marketing, porque o profissional de home office ele tem que investir um pouquinho em rede social. Se ele não tem essa habilidade ou se ele não tem dinheiro para impulsionar os anúncios, demora um pouco mais para o negócio tracionar. Então essas são algumas variáveis. Outras variáveis de mercado é quando você tem muita dificuldade para conseguir peça, que você precisa que o fornecedor mora longe, que os seus prazos de entrega de mercadoria, os seus prazos de prestação de serviço, eles ficam mais extensos, porque o cliente precisa sempre do celular com urgência. Então, se você precisa encomendar a peça, esperar a peça chegar, e você tem um concorrente que entrega essa peça mais rápido, você é um ponto de desvantagem no seu negócio. Porque nesse ramo, hoje, como as pessoas estão cada vez mais dependentes desse aparelho, o tempo se torna uma variável essencial para você poder fechar os seus serviços. Então, se você mora num lugar onde tem dificuldade, até você conseguir entender essa lógica e ter um estoque de peças, pelo menos o básico que mais sai, para você poder dar uma resposta rápida para o seu cliente, pode ser que demore um pouco mais o seu negócio a tracionar. E tem algumas outras variáveis que, se eu começar a falar aqui, eu vou ficar 2 horas nesse vídeo falando. Mas o mais importante é você saber que, além dessas variáveis, as chances são de que você consiga, em até 90 dias, faturar os seus 10 mil reais por mês com manutenção básica de celulares. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.